Amém. Glória a Deus. Quero que você já abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. Esses três versículos. Efésios 4, 22 a 24. A palavra de Deus diz assim: no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Vamos orar. Pai, te somos gratos, Senhor, pela sua palavra. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio glorioso que todos nós temos de neste domingo estarmos na tua casa. Deus, poder passar este tempo de louvor tão poderoso na tua presença, recebendo de ti, Pai, amor e graça, alegria, sabedoria e te adorando. Pai, obrigado por esse privilégio. Agora, Senhor, abençoa a tua palavra, que ela venha com poder e graça sobre as nossas vidas nesta noite. Que haja, Pai, renovo, transformação, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós, Pai, possamos receber o maná do céu para o nosso espírito ser renovado nesta noite, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero ler esse mesmo texto numa versão do John Wesley, que diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em retidão e justiça, procedentes da verdade. Aqui diz que se corrompe segundo os desejos do engano e a deixar renovar. Eu achei tão importante, na nossa outra versão não fala assim, bem claro, mas aqui fala deixar renovar. Nós estamos num ano que é um ano profético de renovação. Eu duvido que Deus não te renove. Eu creio que Deus vai nos renovar. Da mesma forma como nós fomos grandemente abençoados, altamente favorecidos e poderosamente amados pelo nosso Pai no ano passado, e neste ano vai continuar muito mais do que no ano passado, mas só abrindo uma janela aqui de renovo, eu creio de todo o meu coração que Deus, nosso Pai, Ele está disponível e Ele quer. Se for da vontade de Deus, eu vou te dizer, Deus quer. E aqui diz, se nós deixar se renovar. Existe, amados, uma forma de se deixar renovar, existe uma forma de dizer, não, eu não quero, não aceito, não gosto, tá bom assim, não gostei, não entendi. Agora, eu estou crendo, amados, estou orando, que começando comigo, todos nós possamos deixar o Pai nos renovar. Amém? Sabe, crente que está na igreja e passa um tempo, mas nós não somos renovados por Deus, amados. Não buscamos este renovo. Existe uma possibilidade grande de pessoas terem a sua fé apagada. Quantas pessoas que já caminharam aqui conosco e pararam? Por quê? Porque eles foram e não se deixaram renovar. Deus é um Deus do novo. A palavra de Deus, ela traz coisas novas para nós a cada dia.
Cada dia que você for meditar na Bíblia, as tuas devoções, é uma novidade que Deus está trazendo. Deus é um Deus de coisas novas, amados. E hoje, nosso primeiro culto do ano novo, Deus, nosso Pai, tem coisas novas para nós. Se nós não deixarmos renovar por Deus, existe, amados, uma possibilidade grande, né, de um fracasso, de um esfriar da nossa fé. Eu estou cansado. Amados, quem que no ano passado não se sentiu no limite da canseira, da fraqueza, de dizer, puxa vida, estou tão cansado, parece que Deus nem existe. Quantas pessoas, amados, que ficaram tão cansadas, tão desanimadas. Faz parte da nossa vida isso. Mas, amados, se nós não receber renovo, a canseira, o comodismo, a fraqueza, vai nos carregando. Então Deus, nosso Pai, foi tão gracioso. Eu falo de todo o meu coração, amados, no mês de novembro, como Deus falou comigo sobre renovo, como nós sermos renovados por Ele, como é possível, como Ele quer, como faz parte da vida de um homem, de uma mulher, de Deus, de sermos renovados. E Deus, quando Ele renova, o dicionário diz que renovar, olha, é mudar, restaurar, refazer, reformar, mas para Deus, renovar é criar novo. Sabe quando Deus renova, Deus cria novo. Sabe, não é uma reforminha. Eu já vi assim muitas pessoas testemunhando, Deus deu um coração novo, Deus deu um rim novo, e na maior tecnologia médica, você vai e faz um teste, mas, puxa vida, eu já vi pessoas, nossa, eu recebi um coração de criança. Por quê? Mas porque é novo. Eu recebi um coração lá, estava esmirilhado, reformado, sabe, uma veinha estava quase arrebentando, Jeová deu um nozinho lá, e está refeito, aguenta mais uns anos aí, vai até bater biela. Não, amados. Deus, Ele é um Deus que cria coisas novas. Aleluia. Ele é poderoso, amados, para fazer coisas novas nas nossas vidas. Mas nós precisamos, segundo o nosso texto, deixar. Deixar. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E Deus, sem você deixar, nada Ele pode fazer também. Uau! Parece ser uma blasfêmia, mas não é, amado. Se nós não deixar, o Todo-Poderoso não pode fazer nada. Ele não pode nos renovar. Mas eu creio de todo o meu coração que eu e vocês, e nós, como igreja, e todas as congregações este ano, experimentaremos um sopro do Espírito, um renovo, algo novo que o Senhor tem para nós, que toda canseira, que todo desânimo vai-se embora. E que nós seremos renovados, em que pese lutas, aflições, não tem nenhum problema, faz parte, mas o renovo, ele é celestial, ele vem do céu. Agora, fazer uma pergunta, por quê? Por que que nós cristãos, ou vamos dizer nós, igreja, palavra da vida, precisamos ser renovados? Quando Deus falou forte ao meu coração, amados, sim, que talvez as pessoas disseram, o pastor não queria chegar nos 60 anos, blá, 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 blá. Não é questão disso. É questão que Deus falou sobre renovo, amados. Deus abriu uma porta sobre renovo para todos nós. E Deus é bom. E agora, amados, nós temos esta graça de sermos renovados por Ele. Mas só os que quiserem. Se você não quer, pode continuar, não tem problema. Não vai perder a salvação. A questão do renovo, amados, é nesta vida, enquanto você está nessa terra. Esse dia um irmão perguntou, mas aquele fulano lá, o ciclano, ele faz aquilo, aquilo, aquilo. Mas ele vai morar no céu. Mas vai mesmo? Mas isso não é pecado? Sim, é pecado. Mas Deus, amados, morreu pelos nossos pecados, para vencer, para que você fosse vencedor. Lá no céu você vai ver tanta gente que você vai se assustar. De que você achava que não vai para lá. Porque Deus é bom, Deus não pensa igual você. Deus não está na lei. Deus é o Deus da graça, é o Deus de toda a graça. E Ele nos ama. E Ele quer, amados, nos renovar. Então, por que nós seremos renovados? Primeiro, olha,
Nós somos renovados por Deus, nosso Pai, para sermos consertados diante dele. Ô, pastor, você só prega graça? Amados, o renovo traz um conserto, sabe? Se nós não nos consertarmos diante de Deus, o renovo ele vem, ele te dá tanta alegria, tanta graça, que aquelas coisas velhas você não quer mais. Sabe, aquelas coisas, olha, aqui diz assim, eu tenho um versículo que diz assim, ó, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me edificam. Então, amados, o renovo, ele quer que você esteja sendo edificado. Tem coisas que são lícitas para nós, quase tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Então, quando você é renovado, você tem uma luz. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz nos Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, tantas coisas que nós não deveríamos pensar, fazer, falar, e nós o fazemos no renovo, nós somos renovados e consertados, sabe? Você se sente mais em paz com Deus, mas não é porque você, é Ele. Mas igual eu disse, eu vou repetir aqui, ó, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas sem nós querer, Ele nada pode fazer. Quem pode dizer amém, entendeu? Olha, vocês estão entendidos? Glória a Deus. Amados, a segunda coisa, por que nós precisamos ser ou passar por um renovo espiritual? Porque às vezes nós esquecemos de vigiar. Sabe, nós somos uma igreja amada por Deus, edificada por Ele, coberta com o sangue dEle, amados por Deus, mas nós deixamos de vigiar. Esta noite Deus me deu um sonho, e no sonho assim Deus me falou tantas coisas sobre isso, de vigiar, cuidar, e sobre uma carnalidade que estava para acontecer, mas em nome de Jesus não vai acontecer mais, porque Deus quando nos mostra, Ele quer que seja quebrado, nós invocamos o nome do Cordeiro, e todo mal não se manifestará. E interessante porque eu sonhei com pessoa, e com as mesmas pessoas, a minha esposa sonhou. E olha que nós não somos 100% iguais, totalmente diferentes. Mas no mundo espiritual há uma igualdade. Nós dois dormindo do mesmo lado, tendo um sonho bem igual, com pessoas iguais, falando quase as mesmas coisas. Então, amados, para quê? Para que haja um despertamento para nós vigiar. Eu sou um homem que amo orar, mas não tem uma coisa mais gostosa que orar. Qualquer pessoa deveria amar orar. Sabe por quê? Tem um negócio melhor do que você sair do barulho, fechar a porta, estar no seu quarto orando, sabe? Não está se preocupando. Até se tiver preocupação, Deus, nosso Pai, tira a nossa preocupação. Então é lindo, é maravilhoso orar, amados. Não é uma obrigação, como quando eu era jovem, adolescente, eu fui ensinando, olha, tem que fazer obrigação, tem que orar. Se não orar, Deus castiga. Orar, amados, é uma virtude, é gostoso. Agora, antes de orar, a Bíblia diz, vigiai. Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos vigiar. Por isso, esta noite, Deus falou em sonho comigo sobre isso. Então, o renovo é para nós vigiar, amado. Sabe que tem gente que ora 2 horas por dia e de joelho e perde feio para o Satanás porque não vigiou. Vigiar e orar. Vigiar é mais importante do que orar. Então nós precisamos vigiar, estar atentos. E quando nós somos renovados, Deus nos dá que nós crescemos nesta graça de estarmos atentos, vigiando. Terceiro, por que nós precisamos ser renovados? Às vezes nós começamos a deixar de seguir os conselhos da palavra de Deus. Nós começamos a deixar, é normal, amados. Isso acontece na vida de todo mundo. Nós dizemos, mas você é tão santo que na tua não acontece. Acontece.
Então, quando nós somos renovados, né, nós somos levados de volta a estar amando a palavra e voltando-se à palavra, ao evangelho, aquilo que Cristo determinou na sua palavra para nós. Quando nós somos renovados, amados, nós amamos a palavra. Nós cremos no evangelho gracioso de Cristo. Por quê? Porque nós somos renovados. Se nós não for renovados, nós estiver na religião, nos nossos achismos, na força do nosso braço, nós não nos alinhamos com a palavra. Mas quando nós somos renovados pelo Papai, então, amados, há um alinhamento com a palavra de Deus. Então, por isso que o Senhor quer nos renovar nesta noite, sabe? No espírito, na alma, no corpo, na vida financeira, na vida social. Deus quer nos renovar, porque o renovo vem do céu. Deus ama estas coisas. Quarto ponto, por que nós precisamos ser renovados? Para que nós possamos enfrentar e vencer as tentações. Enfrentar e vencer. Sabe, não é você ser covarde, ter medo de ser tentado. A Bíblia diz que não é pecado ser tentado, é pecado você ceder e cair na tentação. Quando você é renovado, você é fortalecido por Deus para vencer as tentações. Sabe, ser um vencedor sobre as tentações. Sabe, você não vem às vezes na igreja com a orelhinha baixa, pedindo misericórdia, porque as tentações te levaram. Não, amados, o renovo faz com que você enfrente a tentação e você a vença em o nome de Jesus. 1 Coríntios 10, 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não tem, amados, para você e para mim, para nós e para o mundo inteiro. Todas as tentações, aflições, lutas, provas que Deus permitir são humanas. É possível em Cristo nós vencer todas elas. Não vos sobreveio a tentação que não seja humana, mas Deus, nosso Pai, Ele é o quê? Fiel. Para não permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então, puxa, o problema na vida do fulano é as tentações. Ninguém renovado tem problema com tentação, amado. Você vai vencer essa tentação do inferno, do diabo, do capeta, seja do que for. Você vai vencer, por quê? Porque você está renovado. Pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra. E você vencerá, em o nome de Jesus, todas estas tentações. O que mais? Por que o cristão precisa ser renovado? Por que eu e você nós precisamos ser renovados? Para nós sairmos do comodismo. Ai, amados, o comodismo é tão bom. Todos nós como igreja, né, estarmos acomodados. Chegar do trabalho, tomar um banhinho, erguer as perninhas para cima, é meu direito, não estou dizendo que não é. Mas passa uma semana, um mês, um ano, e você não faz uma visita, você não ganha uma alma para Jesus. Esse fim de ano, minha esposa estava falando, quantas almas que nós ganhamos, deu um gelo no meu coração, amados. Quantas almas nós ganhamos para Jesus? Por que nós não ganhamos almas? Nós somos sábios. A Bíblia diz que o sábio ganha almas. Por que nós não ganhamos alma e nós somos sábios? Se nós fôssemos tolo, ignorante, nós não estávamos na igreja, nós não éramos lavados pelo sangue, nós não falávamos do evangelho, nós não estávamos cheios da graça de Deus. Então, tudo isso nós estamos e somos porque nós somos sábios. Deus nos deu esta sabedoria. E por que nós não ganhamos almas? Por que as nossas células não vai ninguém de fora? Ou quase ninguém? Porque nós estamos acomodados. Então, o renovo de Deus, nosso Pai, ele vem para quebrar, né, o nosso estarmos acomodados e sermos despertados, sabe? Sairmos do ninho, fazermos aquilo que Deus, nosso Pai, quer que nós o façamos. Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. E o Pai, Jesus e o Espírito Santo, sem nós querer, eles também não podem fazer nada com relação ao que eu estou falando aqui, algumas coisas. Então, o renovo espiritual, ele vem para nos trazer
este despertamento, nós sairmos de estarmos acomodados. Por quê, amados? Todos os fundamentos do Evangelho estão numa ordem de movimento e movimento crescente. Todos os movimentos do Evangelho estão em ordem crescente e não parados. Então, este é um ano que o Senhor quer nos renovar. Sabe, mas eu estou cheio de expectativa. Mais uma vez, pode frustrar? Não sei. Pode até ser que nós cheguemos no fim do ano pior do que nós estivemos. Eu acho que não, porque nós terminamos o ano passado tão abençoados. Eu fui tão abençoado no tema que Deus nos deu. Sabe, um livro que eu estava lendo, tão abençoado, Deus falou tanto, e tem falado, eu creio, até o arrebatamento, estas bênçãos, este amor de Deus, esta graça, ela vai estar sobre nós, aumentando a cada dia. Então, mas este é o ano de nós sermos renovados, de sairmos do comodismo, começando com os líderes, os pastores, todos nós juntos. Nós falamos, não estão colocando aqui o tema do ano, mas nós não usamos o raminho para renovo, porque a igreja renovo usa um raminho, e o raminho está correto, não tem nenhum problema. Então nós usamos este passarinho ali, que se chama uma sabiá? Uma águia, né? A sabiá canta lindo, tem uma lá em casa, sabe, de manhã aqui em casa, não precisa nem ir na chácara, ela fica cantando, adorando a Deus lá, é tão lindo. Mas a águia é um passarinho tão especial, tão maravilhoso que Deus fez. E sabe, as águias, elas são pais, mães, né, dos seus filhotes, que qualquer animal queria ser um filho de águia. Por quê? Porque ela cuida tão bem dos seus filhotes. Não deixa faltar nada, ela tem toda a potência dela, toda a força para suprir todas as necessidades do seu filhote. Só que, amados, o filhote vai crescendo, crescendo, crescendo e fica acomodado, sabe, sentadinho lá na casa, sem querer fazer nada. E então a águia, ela vai numas árvores, pega uns espinhos e vai colocando no ninho. Vai enchendo o ninho de espinho. Daí a águiazinha se vai para um cantinho e vai para o outro, e ela vai aumentando os espinhos. E a águia mãe convida elas para sair. Vamos sair. E elas saem, elas voam. Só que de repente aquela águia, ela vira. E aquela filhotinha, a águia vai lá, pega ela de volta. Vamos de volta. Não, mamãe, eu não quero, está tão cômodo assim. Até que ela ganha força e ela começa a voar. Ela já tem bico, ela já tem garra, ela já tem poder para pescar, para comer, para achar a sua comida. Não depende mais da mãe dela. Sabe, amados, eu creio que neste ano, porque o nosso tema é renovo, o Senhor colocará espinho, sabe, nas cadeiras, nas nossas casas, nos sofás, nas camas, nos bancos dos carros, não sei. Até nos bancos da igreja. O povo tem que levantar, né? Saímos do comodismo. Por isso, amados, que o Senhor nos deu este tema de renovo. E eu creio nisso, amados. E olha, eu sou talvez o primeiro que preciso disso. Mas é tão bom estarmos acomodados. Eu falei aqui, talvez algumas de vocês não estavam no culto de Ano Novo, uma das coisas de renovação. E no ano de 2011, eu fiz uma reunião com a igreja, não sei quantos de vocês participaram, e nós fizemos uma roda, e nós fizemos um compromisso. Então, olha, nós somos 50 pessoas, eu tenho esse papel, vou colocar no painel durante este ano, estou separando lá coisas antigas para colocar ali, mas coisas antigas boas, sabe, que vão trazer edificação. E nós falamos, se cada um de nós trazer mais uma pessoa, nós somos 50, em 2012, nós vamos ser 100. Olha, em 2013 nós seremos 200, em 2014 400, em 2015 800, sabe? Mas isso sem uma igreja ser uma igreja empresa. Não estou falando de igreja empresa, eu estou falando da misericórdia de Deus na nossa vida, de nós ganhar uma alma para Jesus, uma alma no ano, para cada pessoa. Uma alma no ano
teria um crescimento assim. Isso não é, amados, essas igrejas que são empresas, que querem ganhar dinheiro, que os pastores querem ser famosos, deixa eles lá. Mas não estamos falando disso. Estamos falando, amados, de almas que Deus ama, que estão indo para o inferno e que nós, no comodismo, não estamos fazendo nada. Você acha que Deus, nosso Pai, que ama nós e provou no ano passado, usando aquele tema para abrir um leque, Ele não colocará alguns espinhozinhos, assim, bem deliciosos, para que nós possamos sair de qualquer comodismo e talvez no ano que vem nós dizer, puxa, Deus me deu a graça de eu ganhar tantas pessoas para Jesus. E aqui nós temos uma equipe de pastores e líderes, nós somos uma igreja preparada, amados. Todos esses anos, só gente comendo da Bíblia, gente se preparando, gente se consagrando. Vocês são top, sabe? Vocês estão no ponto. A seara, né, está pronta para que Deus possa fazer uma coisa grande no nosso meio. Amém? Mas por que mais nós somos renovados? Sabe, amados, para que nós possamos gerar, assim, um impacto na vida dos outros. Quando uma pessoa é renovada, ela está doente, ela é renovada. O Pedro, nosso irmão, ele veio aqui para a igreja doente. Ele tinha uma doença que, eu não quis falar para o Pedro, mas falaram para mim, olha, não tem o que fazer, o Pedro não tem. Mas ele foi renovado, ele foi curado no seu físico. Então nós temos renovo, amados, no nosso físico, na nossa vida espiritual. Sabe, pessoas que não amam a Deus, de repente a pessoa ama tanto a Deus. Sabe que as pessoas olham e elas veem, olha, fulano lá está amando o Senhor. Sabe, não é uma obrigação, não é uma religião, é um despertamento espiritual. E na área emocional também, amados, às vezes podemos estar assim tão perdidos e de repente Deus nos dá entusiasmo, Deus nos dá uma expectativa gostosa, uma alma curada por Deus. Que coisa linda! E às vezes nas finanças também, Deus pode te honrar, soprar sobre você uma unção. E as pessoas dizem, nossa, o irmão lá, ele ganha tanto, como ele está comprando tanta coisa? Como ele está adquirindo tantas coisas? Porque Deus está acrescentando bênçãos materiais na vida dele. E também, amado, social, você não sair brigando com os vizinhos. Um dia a minha esposa ali, nós estava brava, puxa, tem uns vizinhos ali fazendo barulho, vai me incomodando. Mas dá para nós orar por eles, profetizar, que Deus vai tocar, Deus vai fazer uma coisa boa. E não sermos assim, maus. Eu não quero ir na igreja, porque olha, o fulano, ciclano é desse jeito, se for para mim na igreja ser desse jeito, eu prefiro continuar no mundão. Então, amados, não, nós precisamos ser renovados por Deus. Amém? Deus quer que nós sejamos renovados. Agora, só para nós encerrar, mas temos bastante tempo, fique bem tranquilo. O que é essa renovação espiritual? Ela produz dentro de nós. Sabe? Nós somos renovados, é automático, amados, é de Deus, porque nós somos renovados. Sabe o que essa renovação produz diante de nós? Primeiro, arrependimento. Vocês acham que eu, por ser um homem que estou crescendo em graça e quero crescer neste ano muito, eu não preciso de arrependimento? Todos nós, amados, erramos e falhamos e precisamos ser levados pelo doce Espírito a arrependimento, a perdão. Hoje, casualmente, eu estava vendo algumas notícias e de repente a Joyce Meyer apareceu com uma mensagem assim de 15 segundos. E ela falou na sua mensagem, não tem um culto que eu faço que eu não pregue sobre a falta de perdão. Sabe? Ela falou, não tem um culto. Eu estou falando de uma mulher que tem um doutorado sobre alma. Sabe? Que já sofreu, que foi moída e foi levantada pelo Espírito Santo. Não tem um culto que eu não fale sobre a falta de perdão. Por quê, amados? Porque se nós não liberamos perdão, se nós não somos perdoados, tudo trava na vida da pessoa. E o renovo vem para destravar, para fazer você feliz, abençoado. Como que nós fomos renovados?
mas não sabemos perdoar. Estamos cheios de raízes de amargura. E olha, o sábio é perdoar o quanto antes, qualquer ofensa. E olha, mas nós nos ofendemos na igreja, como pastores, como ministérios, ministério de louvor, diaconato, casais, famílias, filhos, pais. Então, o que é mais gostoso? Libera o perdão na hora, é muito melhor do que deixar para 3 dias ou 5 dias, e aquilo vai aumentando e crescendo, e aquilo que era pequeno se torna grande. Então, a renovação, e olha, amados, você deve liberar perdão para os outros. Sabe o que a Joyce Meyer falou nesses 15 segundos? Não porque a outra pessoa merece, mas porque você é sábio, sabe? É por causa de você, não é por causa dos outros. Olha, nós somos tão bonzinhos que a gente perdoa por causa dos outros, né? Não, mas por causa de você mesmo, sabe? Pode ser até ser uma coisa egoísta nossa. Porque se nós não liberamos perdão, nós estamos ralados. E caímos, amados, na armadilha do diabo. E o diabo entra. Orei com um pastor faz umas 2, 3 semanas sobre uma coisa parecida com essa. Pastores abençoados, mas quando existe uma falta de perdão, amados, as coisas mudam. O bicho entra e detona. Então precisamos ser perdoados, precisamos liberar perdão. Isso é o que produz esta renovação que o Pai vai trazer sobre nós neste ano. Amém? O que mais, amados? A renovação, ela produz em nós um desejo, sabe, de estarmos próximos de Deus. Sabe, você tem um desejo. Olha, quantas pessoas que às vezes não vêm no culto? Por exemplo, hoje, tem muitas pessoas viajando. Mês de janeiro é o mês mais, dezembro e janeiro que as pessoas viajam, e glória a Deus por isso. Eu estou bem doidinho para viajar, só não estou podendo. Não tem nenhum problema de viajar, mas é de Deus. Só que, vamos falar durante o ano, quando as pessoas não têm prazer, amados, não têm prazer de vir à casa de Deus, sabe, não tem prazer. Vem porque vem, né? Quando nós somos renovados, amados, nós temos prazer, sabe? É gostoso estar na casa de Deus, é gostoso ver a cara dos irmãos, nem que faça fosquinho para você, mas é gostoso, porque você está renovado, sabe? Faz bem para você estar vendo, isso traz vida. Então o renovo nos aproxima de Deus. Que mais? O renovo, amados, ele também produz em nós um desejo para a volta de Cristo. Sabe que existe de crente nas igrejas, vivendo, achando que Jesus nunca vai voltar? Sabe, é só plano, vitória, vitória e graça. Eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar isso, eu vou comprar uma chácara, e mais não sei o quê, e mais não sei o quê. Não, amado. O cristão renovado sabe que Jesus vai voltar. Ora por isso, quer isso, deseja isso. Eu vi aqui da igreja, faz umas 2 semanas, um dos nossos pastores, assim, que bom que Jesus volte. Que coisa maravilhosa, eu fiquei tão feliz, amados, porque normalmente as pessoas, pois é, eu acho que ainda não, né? Porque meus filhos estão pequenininhos, eu queria ver que eles crescessem, casassem e fizessem isso e aquilo. Não, amados, o renovo espiritual traz um desejo, você quer que Jesus volte, sabe? Você quer ver Jesus, você quer estar com Ele, sabe? Não tem um negócio melhor para você e para mim do que Ele, de estarmos junto com Ele, de que Ele voltasse, que as trombetas tocassem, que o arrebatamento acontecesse, amados. E olha que se nós olharmos para o mundo, as coisas que estão acontecendo, amados, há um preparo para isso. Mas falaram que eu preguei muito esses dias. Eu vou pedir para você se colocar em pé. Que pena, né? Eu tinha tanta coisa para falar. Olha, preciso liberar perdão para a igreja. Terceiro por mim. Aleluia. Como Deus é bom, amados. Só deixa eu encerrar aqui uma coisa. Você de pé, para fazer a conclusão. Tudo
o que vai mover este movimento de renovação, se nós querermos este ano, sabe quem é Ele? É o doce Espírito Santo. E Ele está aqui rindo e feliz, te amando mais do que nunca, dizendo, é verdade. Este ano ninguém segura a gente com este renovo, aleluia. Sabe por quê, amados? Quero te chamar o Ministério de Louvor. O Deus, Criador do céu e da terra, o Jeová, Ele é um Deus do renovo. Sabe, um Deus que ama isso. Sabe, faz parte da natureza de Deus. Sabe, não é um tema, é parte da natureza do nosso Pai, querer que nós sejamos renovados. Eu só tenho 4 versículos para falar para vocês em 10 segundos, em 30 segundos. Apocalipse 21:1 diz assim, ó: Deus criará um novo céu e uma nova terra. O Deus que está aqui, amados, Ele vai fazer onde você está pisando, Ele vai fazer uma nova terra, um novo céu. É a palavra dele, está em Apocalipse 21. Em Efésios 4:24 diz que Deus criou um novo homem. Deus olha para mim e para você, não quero mais esse Josmar velho, é um novo homem. Eu criei um novo homem. Como Deus ama as coisas novas. João 13:34, a Bíblia diz assim, que Deus nos deu um novo mandamento. Jesus disse, novo mandamento vos dou. Deus ama coisas novas. E uma página antes, para encerrar toda a Bíblia, em Apocalipse 21:5, diz assim, Deus fará novas todas as coisas. Tudo, amados, Deus nosso Pai fará novo. Sabe, Deus ama coisas novas. Não é à toa que quando você ganha um sapato, uma calça, você olha no espelho, se sente feliz. É a natureza de Deus em você, não tem nenhum problema. Sabe, até um carro novo. Quem já comprou um carro novo sabe disso. Você dá uma olhadinha, no meu coração está em Deus, mas você dá uma olhadinha ali. Deus ama coisas novas, amados. Então, eu profetizo, antes de nós louvar aqui, amado, fecha os teus olhos, vamos orar.